E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Felipe Coutinho voltou a ser assunto no universo do futebol brasileiro depois de romper o silêncio e falar abertamente sobre os bastidores de sua saída do Vasco da Gama. O meia, que carrega uma história forte com o clube desde os tempos em que surgiu como uma promessa ainda muito jovem em São Januário, decidiu finalmente explicar o que teria acontecido nos meses finais de sua passagem mais recente pela equipe carioca. Segundo comentários que começaram a circular entre pessoas próximas ao jogador, a decisão não teria sido simplesmente esportiva, nem motivada apenas por críticas da torcida ou pelo desempenho dentro de campo. O próprio Coutinho teria admitido que a situação foi muito mais profunda, envolvendo um desgaste emocional intenso que vinha se acumulando ao longo de sua tentativa de reencontrar alegria no futebol justamente no clube que o revelou. O retorno ao Vasco havia sido tratado como um capítulo especial da carreira do meia, quase como um reencontro com suas origens. Mas, nos bastidores, a realidade parece ter sido muito mais complexa do que o público imaginava. Fontes ligadas ao ambiente do clube começaram a sugerir que o jogador enfrentava uma pressão psicológica crescente, agravada por problemas físicos e pela instabilidade administrativa que cercava o futebol vascaíno naquele período. Aos poucos, essa combinação teria criado um cenário difícil de sustentar, levando o camisa 10 a questionar se realmente conseguiria continuar naquele ambiente sem comprometer sua saúde mental e sua motivação profissional. De acordo com pessoas que acompanharam de perto os últimos meses de Coutinho no Vasco, o meia passou por momentos de forte conflito interno. Ele queria dar certo, queria corresponder às expectativas da torcida que sempre o tratou com carinho desde os tempos em que ele despontava como uma joia do futebol brasileiro. Mas a realidade dentro do clube, segundo relatos que circulam nos bastidores, teria sido muito diferente daquilo que ele imaginava quando decidiu voltar ao Rio de Janeiro. Comentários que surgiram nos corredores de São Januário indicam que Coutinho teria se sentido muitas vezes sem respaldo claro da diretoria em momentos delicados. Em determinadas situações de críticas públicas e pressão externa, pessoas próximas ao atleta afirmam que ele esperava uma postura mais firme da gestão do futebol para proteger o ambiente interno. Esse suposto sentimento de abandono teria pesado bastante no estado emocional do jogador. A percepção de que o clube vivia um período de fragilidade institucional também teria aumentado a sensação de instabilidade. Para alguém que já havia vivido experiências em grandes estruturas do futebol europeu, como no Liverpool, no Barcelona e no Bayern de Munique, o contraste organizacional teria sido difícil de ignorar. Aos poucos, a frustração começou a crescer silenciosamente, alimentando dúvidas sobre quanto tempo ainda seria possível continuar naquele contexto. Outro ponto que começou a ganhar força nas conversas de bastidores envolve o aspecto emocional pessoal vivido por Coutinho naquele período. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele não enfrentava apenas pressão esportiva, mas também um processo interno de desgaste mental provocado por diferentes fatores acumulados ao longo de sua carreira. A tentativa de reencontrar o melhor futebol no Vasco acabou se transformando, segundo essas especulações, em uma carga psicológica ainda maior do que o esperado. O meia chegou com o peso de ser uma referência técnica e emocional dentro do elenco, alguém que representava esperança para a torcida. Mas quando os resultados individuais e coletivos não apareceram da forma que todos esperavam, a cobrança começou a crescer rapidamente. Comentários que surgiram entre profissionais ligados ao ambiente do clube indicam que Coutinho sentia que qualquer pequena dificuldade acabava sendo amplificada. O jogador, que sempre foi conhecido por um perfil mais reservado, teria começado a sentir que precisava lidar sozinho com um volume muito grande de expectativas. Esse tipo de pressão silenciosa muitas vezes não aparece nas entrevistas ou nas redes sociais, mas pode se tornar um fator determinante na carreira de qualquer atleta. Aos poucos, segundo relatos, Coutinho passou a questionar se permanecer naquele ambiente realmente ajudaria ou prejudicaria sua estabilidade emocional. Ao mesmo tempo, começaram a circular rumores de que o relacionamento entre Coutinho e alguns setores da diretoria vascaína não era tão sólido quanto parecia externamente. Pessoas que acompanham os bastidores do clube sugerem que havia uma sensação crescente de falta de alinhamento entre o jogador e a gestão do futebol.
Em determinados momentos de crise, quando o ambiente do clube ficava mais tenso, Coutinho teria esperado decisões mais rápidas e claras por parte dos dirigentes. Porém, segundo esses relatos, a condução administrativa muitas vezes parecia lenta ou confusa, o que aumentava a percepção de fragilidade institucional. Essa impressão de diretoria fraca começou a aparecer em conversas informais dentro do próprio ambiente do futebol brasileiro. Não se tratava apenas de críticas diretas, mas de uma sensação geral de que o projeto esportivo do Vasco ainda buscava estabilidade. Para um jogador experiente, acostumado a trabalhar em clubes que possuem estruturas altamente organizadas, esse cenário poderia gerar frustração. Pessoas próximas ao Meia afirmam que ele sempre manteve respeito público pela instituição, evitando declarações polêmicas. No entanto, internamente, o desgaste já estaria avançado. Aos poucos, a soma entre problemas emocionais pessoais e dúvidas sobre o rumo administrativo do clube começou a criar um cenário cada vez mais difícil de sustentar. Conforme os meses avançavam, relatos indicam que Coutinho passou a refletir com mais intensidade sobre o futuro de sua carreira. O Meia sempre demonstrou carinho pelo Vasco e pela torcida, mas também sabia que precisava preservar seu bem-estar fora de campo. Pessoas próximas afirmam que ele começou a buscar aconselhamento com familiares e profissionais de confiança para entender qual seria o melhor caminho naquele momento delicado. O que parecia inicialmente apenas uma fase difícil acabou se transformando em um questionamento profundo sobre sua permanência no clube. O desgaste mental, segundo essas conversas de bastidores, já não era algo que poderia ser ignorado. Alguns integrantes do ambiente do futebol acreditam que Coutinho chegou a considerar a possibilidade de continuar lutando para dar a volta por cima dentro do Vasco. Porém, cada nova turbulência dentro do clube parecia reforçar a sensação de que talvez fosse necessário encerrar aquele ciclo. Não se tratava apenas de desempenho dentro de campo, mas de encontrar novamente equilíbrio emocional. Para um jogador que já havia vivido grandes momentos na Europa e na seleção brasileira, a decisão de sair de um clube que marcou o início de sua trajetória certamente não foi simples. Ainda assim, segundo essas especulações, a necessidade de cuidar da saúde mental começou a falar mais alto. Foi nesse contexto que a saída acabou se tornando inevitável. Quando o anúncio finalmente aconteceu, muitas pessoas interpretaram apenas como mais um capítulo de uma passagem irregular de Coutinho pelo Vasco. Mas nos bastidores, a história parecia muito mais complexa. A decisão teria sido resultado de um processo longo de reflexão, marcado por frustrações acumuladas e pela sensação de que o ambiente não oferecia mais as condições necessárias para que o jogador recuperasse sua melhor versão. Amigos do Meia afirmam que ele chegou a sentir tristeza ao tomar essa decisão, justamente por causa da ligação emocional com o clube que o revelou. Ao mesmo tempo, também existia a percepção de que continuar insistindo poderia gerar ainda mais desgaste psicológico. A ideia de preservar a própria saúde mental passou a ser prioridade absoluta naquele momento da carreira. Assim, o silêncio que Coutinho manteve por um período acabou alimentando muitas especulações. Agora, com comentários que começaram a circular sobre o real motivo da saída, o cenário parece ganhar novos contornos. O que antes parecia apenas uma decisão esportiva começa a ser interpretado como um reflexo de problemas emocionais profundos e de um ambiente institucional que talvez não estivesse preparado para lidar com a complexidade daquela situação. Quando as primeiras palavras de Coutinho começaram a surgir publicamente, ainda que de maneira cuidadosa e sem ataques diretos, muitos torcedores passaram a enxergar o episódio sob uma nova perspectiva. O Meia não teria feito acusações explícitas, mas suas declarações deixaram no ar a sensação de que a situação dentro do Vasco era mais delicada do que se imaginava. Pessoas próximas afirmam que o jogador fez questão de reforçar o carinho que sempre teve pelo clube e pela torcida, algo que nunca teria mudado. No entanto, ao mesmo tempo, ele teria reconhecido que o ambiente esportivo e administrativo naquele momento não oferecia a estabilidade necessária para que ele pudesse continuar trabalhando com tranquilidade. Esse tipo de declaração, ainda que diplomática, acabou alimentando diversas interpretações no meio do futebol. Alguns analistas começaram a sugerir que Coutinho, na verdade, estaria apenas revelando uma parte de um problema maior envolvendo a gestão do clube naquele período.
Outros acreditam que o principal fator realmente foi o estado emocional do atleta, que teria chegado a um limite depois de enfrentar tantas dificuldades seguidas dentro e fora de campo. Independentemente da interpretação, o fato é que o discurso do jogador trouxe novos elementos para um caso que até então era cercado por silêncio e especulação. Nos bastidores do futebol brasileiro, muitos profissionais passaram a comentar sobre como a situação de Coutinho reflete um tema cada vez mais presente no esporte moderno: a saúde mental dos atletas. Durante muito tempo, jogadores eram vistos apenas como profissionais que deveriam suportar qualquer tipo de pressão sem demonstrar fragilidade. Mas nos últimos anos essa visão começou a mudar, e casos como o do meia brasileiro acabam ganhando grande repercussão justamente por expor essa realidade. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele vinha lidando com um processo interno de desgaste que começou ainda antes de seu retorno ao Brasil, passando por diferentes momentos da carreira na Europa. A tentativa de reencontrar alegria no futebol justamente no Vasco parecia, inicialmente, uma oportunidade perfeita para virar a página. Porém, quando as dificuldades começaram a aparecer, o impacto emocional teria sido ainda mais forte. O peso das expectativas, a cobrança da torcida e a instabilidade administrativa do clube teriam formado uma combinação difícil de administrar. Aos poucos, segundo esses relatos, Coutinho percebeu que precisava tomar uma decisão pensando não apenas na carreira, mas também na própria saúde psicológica. Outro aspecto que ganhou força nas discussões sobre o caso envolve o papel da diretoria do Vasco naquele período turbulento. Embora não exista uma declaração direta do jogador apontando falhas específicas, muitas interpretações começaram a surgir a partir de suas palavras e de relatos de bastidores. Alguns profissionais que acompanham o dia a dia do futebol brasileiro afirmam que havia uma percepção generalizada de que o clube enfrentava dificuldades para manter uma linha de gestão sólida. Essa sensação de diretoria fraca, como alguns chegaram a comentar informalmente, teria contribuído para o clima de insegurança dentro do departamento de futebol. Para um atleta que precisava de estabilidade para recuperar confiança e ritmo competitivo, esse tipo de ambiente poderia se tornar um fator de desgaste constante. Pessoas próximas a Coutinho dizem que ele sempre tentou manter uma postura respeitosa em relação ao clube, evitando qualquer tipo de conflito público. Porém, internamente, a frustração com a falta de soluções claras para certos problemas teria sido um dos elementos que aceleraram sua decisão de sair. Em vez de transformar o retorno em uma história de redenção, o contexto acabou se tornando um capítulo complicado da carreira. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Mesmo após a saída, o nome de Coutinho continua sendo associado ao Vasco sempre que surgem debates sobre o futuro do clube. Muitos torcedores ainda enxergam o meia como um símbolo da base vascaína, alguém que representa uma geração de talentos revelados em São Januário. Por isso, quando começaram a surgir comentários sobre o real motivo de sua despedida, a repercussão foi imediata. Alguns torcedores demonstraram compreensão, reconhecendo que o aspecto emocional de um atleta pode ser determinante em decisões profissionais. Outros, porém, passaram a questionar se o clube poderia ter feito mais para proteger o jogador naquele momento delicado. Essa divisão de opiniões acabou alimentando ainda mais as especulações sobre os bastidores da história. Pessoas que acompanham o futebol carioca dizem que o episódio deixou uma sensação de oportunidade perdida, tanto para o atleta quanto para o próprio Vasco. O retorno que parecia destinado a ser um capítulo emocionante acabou se transformando em uma experiência marcada por frustrações. Ainda assim, muitos acreditam que a ligação entre Coutinho e o clube continua viva, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Enquanto isso, o próprio jogador parece estar tentando reconstruir sua relação com o futebol de maneira mais equilibrada. Amigos próximos afirmam que a decisão de se afastar daquele ambiente foi tomada com muito cuidado e reflexão, justamente para evitar que o desgaste emocional se tornasse ainda maior. Coutinho sempre foi conhecido por um perfil tranquilo e discreto, alguém que raramente se envolve em polêmicas públicas. Por isso, o fato de ele finalmente ter falado sobre o assunto chamou tanta atenção no meio esportivo. Mesmo sem revelar todos os detalhes, suas palavras abriram espaço para uma discussão mais ampla sobre os desafios psicológicos enfrentados por atletas de alto nível.
Alguns especialistas acreditam que esse tipo de posicionamento pode ajudar a mudar a forma como clubes e torcedores enxergam a pressão sobre os jogadores. No caso específico de Coutinho, o episódio parece marcar um momento de reflexão profunda em sua carreira, quase como uma pausa necessária para reorganizar prioridades e encontrar novamente o prazer de jogar futebol. No fim das contas, a história da saída de Felipe Coutinho do Vasco permanece cercada por interpretações e rumores que continuam circulando entre torcedores e profissionais do futebol. O que começou como uma despedida aparentemente simples, acabou revelando camadas muito mais complexas envolvendo saúde mental, ambiente institucional e expectativas de carreira. Mesmo sem acusações diretas, o relato do jogador deixou claro que existiam fatores internos pesando em sua decisão. A sensação de desgaste emocional e a percepção de fragilidade na gestão do clube aparecem como elementos centrais dessa narrativa que ainda gera debates. Para muitos observadores do futebol brasileiro, o caso serve como exemplo de como o retorno de um ídolo nem sempre acontece da forma que todos imaginam. Às vezes, por trás da camisa e do talento dentro de campo, existem pressões invisíveis que acabam definindo o rumo da história. E no caso de Coutinho, tudo indica que essas pressões acabaram sendo fortes demais para que aquele capítulo no Vasco tivesse o final que torcedores e jogador sonhavam quando ele decidiu voltar para casa. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.